volta, meus amigos. Uma vaga minha está voltando aqui com vocês para o nosso concurso da PRF e nós vamos dar sequência nos conteúdos e vamos dar início às nossas aulas de geopolítica, geopolítica brasileira, meus amigos, é isso aí, tá? É uma matéria deliciosa, é um conteúdo delicioso, porque a geopolítica ela vai pegar aí, né, vai usar a geografia para falar sobre questões, as relações entre os países, né, como os países se colocam estrategicamente, as ações estratégicas dos países inseridos no mundo, né. No caso específico do nosso concurso da PRF, nós vamos falar de geopolítica brasileira, então nós vamos analisar para dentro, não para fora, certo? Vamos analisar aí questões de meio ambiente, vamos analisar como se divide politicamente o Brasil, administrativamente, politicamente, e sempre aí, porque a geopolítica ela é uma área da geografia que ela estuda as ações estratégicas, né, dos países, usando a história, usando a geologia, usando teorias políticas, as ciências sociais. Então é um conteúdo muito gostoso de se discutir, de se debater, e vai cair aí na prova da PRF, né, já em fevereiro, uma novidade, né, geografia aí disfarçada de geopolítica. Eu sou o professor Guilherme, você já me conhece, demos aula de História da PRF, lembra de mim? Então, firme e forte, tamo junto, sem desânimo, seguimos em frente, que atrás vem gente. Beleza, pessoal. Sou o professor Guilherme Sarmento, certo? Seu professor de História da PRF, agora seu professor de Geopolítica Brasileira, tá? Nesse primeiro módulo, nós vamos falar sobre o Brasil político. Vamos falar sobre nação, vamos falar sobre território, vamos falar sobre a organização do Estado brasileiro. Porque, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, para falar de geopolítica, nós precisamos, num primeiro momento, entender o conceito de nação, o conceito de território, o conceito de Estado, tá? No seu edital, no seu programa, tá lá, né, o Brasil político, nação, território. Mas a gente vai falar de Estado também. País é um conceito que está muito ligado. A gente vai falar um pouco também sobre o conceito de país. Vamos falar sobre esses conceitos, tá? Esse de país, de nação, de Estado, nesse primeiro módulo. E vamos falar também da organização do Estado brasileiro, ok? Sou o professor Guilherme Sarmento, guilassar@gmail.com. Manda um e-mail para mim se tiver qualquer dúvida. Se eu não responder no mesmo dia, eu respondo no dia seguinte. E quiser me seguir no Twitter, @guilassar. Beleza, pessoal? Sem desânimo, vamos que vamos. Vamos para frente que atrás vem gente. Vamos lá. Então, para começar a nossa aula de geopolítica, pessoal, a gente precisa entender o que é a geopolítica, certo? Então, geopolítica, como eu estava falando na nossa apresentação, geopolítica é uma área da geografia, ok? Que vai estudar as ações estratégicas dos países inseridos no mundo, inseridos no espaço geográfico. Quando a gente fala, por exemplo, e vamos falar sobre isso, beleza? De migração, quando falamos, por exemplo, da questão, por exemplo, dos Estados Unidos, influenciando outros países a saírem do Pacto das Nações Unidas sobre migração, por exemplo, isso é geopolítica. Isso é uma influência dos Estados Unidos, né, em cima de outros países. É uma ação estratégica dos Estados Unidos. Por quê? Aí você faz toda uma análise da geopolítica, do porquê esse país, né, ele tem lá a questão dele com a migração, com a questão do México, o novo governo é um governo menos flexível, né, do que outros governos, e por aí em diante. Então a geopolítica é uma área da geografia que vai estudar as estratégias, as ações estratégicas dos países inseridos nos espaços geográficos. Sempre com foco nas atualidades, né? A geopolítica olha muito para as atualidades, ok? Beleza? E para o próprio desenvolvimento dos países, tá? Então é como eu coloquei aqui para vocês. Todo o conteúdo em PDF disponibilizado no curso, eu mesmo escrevi, então não tem problema nenhum eu estar sempre aqui voltando para falar com vocês, tá ok? Então é uma área da geografia que vai usar a história, vai usar a geologia, vai usar as ciências sociais, a teoria política,
sendo, portanto, multidisciplinar. É uma área multidisciplinar. Vamos falar aí, ó, e aí você já vai bizu aí de professor concurseiro, de aluno concurseiro. Vamos falar de migração, isso é importante, que tem as questões aí envolvendo a Venezuela. É possível que caia uma questão sobre migrações, certo? Envolvendo, por exemplo, o caso dos venezuelanos, dos africanos, dos refugiados, certo, gente? Também a questão da ambiental, é possível, né, cair. Temos aí a questão do Pacto de Paris, né, que o Brasil acaba de anunciar que vai se retirar. Então, a gente precisa, quando está estudando a geopolítica, a gente precisa estar sempre olhando para as atualidades, para o que está acontecendo de importante que envolve geografia. Então, migrações, por exemplo, envolve a geografia, envolve ações estratégicas, envolve a geopolítica. Beleza? Suave? Vamos que vamos. Então, portanto, é uma matéria multidisciplinar, focada nas atualidades e no desenvolvimento, beleza? Dos países. Seus estudos começaram no início do século XX. Lá no início do século XX, começa a se debater, a se estudar nessa área, né? A questão das ações estratégicas é diferente da geografia política, né? A geopolítica é um pouco diferente disso. Ela começa ali na primeira metade do século XX, faz uma pausa durante a Segunda Guerra Mundial e depois, aquele momento do mundo bipolar, né? União Soviética versus Estados Unidos, e vai retomar a sua atenção, os seus estudos, o seu debate após o fim desse mundo bipolar, né? Quando você tem aí a nova ordem mundial, e a queda da globalização e a queda dos países socialistas do leste europeu, certo? Então a geopolítica ela nasce lá na primeira metade do XX, no início do século XX, faz uma pausa aí, ela fica um tempão parada durante a Segunda Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial e volta os debates quando nós já estamos inseridos aí na globalização e na nova ordem mundial, beleza? Então, pessoal, seguindo em frente que atrás vem gente, a geopolítica pode versar tanto as estratégias internas, certo? Como a gente for falar, por exemplo, de políticas ambientais, política de gestão ambiental no Brasil. Nós estamos falando de ações estratégicas internas, que de uma certa maneira tem influência externa, certo? Essas coisas estão aí, caminham, são dois lados de uma mesma moeda. Tudo bem? Vamos falar então. Ela pode versar tanto nas estratégias internas e externas de um determinado Estado-nação. Nós vamos falar já sobre Estado, sobre o conceito de Estado e qual o conceito de Estado que nos serve para estudar a geopolítica. Tudo bem? Porque se você for analisar aí, vamos chegar lá. Espera um pouquinho aí. Como serão nossos estudos sobre geopolítica brasileira? Tá? A geopolítica pode versar tanto as estratégias internas e externas de um determinado Estado-nação, como serão nossos estudos sobre geopolítica brasileira. Quanto relações internacionais unilaterais entre países ou multilaterais, relações entre blocos econômicos. Tudo bem? A geopolítica analisa as ações estratégicas, políticas e econômicas dos países, essa relação entre eles inseridos nos espaços geográficos. Tudo bem? Seu conteúdo é bastante extenso, isso é legal também de a gente falar, é um conteúdo muito extenso, bem abrangente, dá para muito debate, tá? Então nós vamos focar em aspectos gerais, tudo bem? No nosso intensivão para o concurso da PRF, nós vamos focar no seu programa e vamos falar de forma geral, ok? Da forma mais abrangente, porque você pode ir para vários detalhes em geopolítica. É muito pano para manga. Tudo bem? E nós precisamos aí fazer um recorte, né? Fazer uma seleção para a gente poder otimizar os nossos estudos, para você não desanimar aí também, tá? Porque isso nós não queremos que você siga com força de vontade para passar no seu concurso, uma vaga minha tá aí com você, tudo bem? Então nós vamos analisar aspectos gerais, tá? Porque a geopolítica é uma matéria, é um conteúdo que dá muito pano para manga, tudo bem? Abarcando questões políticas,
econômicas, obviamente culturais. A gente falou de estratégias políticas econômicas, mas é óbvio que a cultura influencia tudo isso. Tudo bem? Você já viu isso comigo nas aulas de história, por exemplo. Políticas econômicas, questões políticas, econômicas, culturais, ambientais, de urbanização, de migrações, de militares, etc. Tá vendo? Então é muita coisa para falar. Nós vamos pegar aspectos gerais seguindo o seu programa da PRF para fevereiro. Tudo bem? Nesse sentido, o enfoque das aulas será necessariamente sobre aspectos gerais. Tudo bem? Pontuando aí conceitos importantes. Para entendermos a geopolítica, é necessário entendermos o conceito de Estado, nação, território, blá blá blá, países, é isso aí. E nós vamos ver isso agora. Tudo bem? Segue comigo, não desanima não, meu amigo. Vamos lá. Nação. Vamos pegar primeiro o conceito de nação. A primeira coisa que você tem que entender em relação à nação, o que é a nação, tá? É que a nação ela é um conceito cultural. Essa já é a primeira diferença entre nação e Estado. Enquanto a nação ela é um conceito cultural, o Estado é um conceito político. Tudo bem aí, queridos? Minhas queridas? É um conceito político. A nação, ela não precisa. Nação, ela é um grupo de indivíduos, né, que se identificam culturalmente. Existe um elo de identidade que se forma uma nação. A nação ela não precisa necessariamente ter um território. Beleza? Por exemplo, nós estamos aí no país Brasil, temos a nação dos brasileiros, mas temos outras nações também dentro do Estado brasileiro. Certo? Nós temos lá as nações indígenas. São agrupamentos que se identificam culturalmente, que têm uma história em comum, que têm uma língua em comum, que têm tradições em comum, que têm religiões em comum. Né? Por exemplo, no caso da nação brasileira, o sincretismo religioso faz parte da nossa identidade cultural. Né? O Brasil, a nação brasileira é uma nação diversificada. Nós fomos nos formando de forma miscigenada e diversificada. Essa é uma característica da nação brasileira, por exemplo. Então, a nação ela é um conceito cultural. Uma nação se configura por elos de identidade cultural historicamente produzidos com ou sem território definido. Isso não é o que caracteriza, o território não é o que caracteriza uma nação. O que caracteriza uma nação é o seu elo de identidade que liga esses indivíduos. É um elo cultural, é um elo produzido historicamente, é um elo que está ligado com etnia, linguística, tradição, religião, etc. Beleza? Vamos seguindo em frente que atrás vem gente. Estado já é um conceito político. Beleza? O que é o Estado? O Estado é um ente político, é uma entidade política, é um conjunto, né, de instituições burocráticas e militares que exerce domínio sobre um território, que exerce a territorialidade. Já ouviram falar desse termo? Isso aí, territorialidade. Você tem um espaço, você tem um território e existe você exercendo territorialidade naquele território, exercendo domínio, produzindo cultura naquele território. Né? Então, o Estado, existe a nação é aquele agrupamento que se identifica historicamente, culturalmente, e essa nação, ela, em um determinado momento da sua história, ela produz o Estado. Ela vai se organizar politicamente. Ela está localizada em um território, ela vai se organizar politicamente, vai criar instituições burocráticas e militares, burocráticas de administração, militares de defesa, e vai exercer o domínio sobre um território. Então, Estado é um conceito político. Estado é uma nação organizada politicamente, exercendo domínio sobre um território com instituições burocráticas e corpo militar para sua defesa. Beleza, tá aí? Suave, tá tranquilo? Vamos de frente, não desanima, foco no estudo, que é moleza geopolítica, beleza? Então, o Estado é um corpo de instituições burocráticas e militares que exerce domínio, exerce soberania. Olha aí outra palavra importantíssima para a geopolítica. A soberania. A soberania é o domínio sobre um determinado território. De acordo com convenções internacionais,
demilitou-se a fronteira brasileira, as fronteiras brasileiras, fronteira também é um conceito muito importante na geopolítica, e você tem aí o Brasil exercendo a soberania dentro dessas fronteiras, dentro desse espaço delimitado por convenções humanas, por convenções internacionais. Beleza, tá aí? Tranquilinho, moleza, aula show de bola. Sobre um determinado território e organiza politicamente a nação, tá? São exemplos de instituições do Estado, não é? Falamos que há esse corpo, esse conjunto de instituições burocráticas e militares. As Forças Armadas é um exemplo de instituição de Estado. Os órgãos, tanto a nível federal, já que nós somos uma república federativa, tanto a nível federal, quanto a nível estadual, quanto a nível municipal, os órgãos, as Forças Armadas, as polícias do Estado, o governo é uma instituição de Estado, é o responsável por executar as políticas, é o responsável por fazer a administração, botar em prática as políticas da organização do Estado. O governo, ele é uma instituição de Estado, o poder judiciário, o poder legislativo, etc, etc, etc. Beleza? Deu para entender bem a diferença? Nação, um conceito cultural, Estado, um conceito político. Nação é independente de território. Nação é uma identidade grupal formada historicamente, né, que tem línguas, identidade linguística, étnica, religiosa, e estão ali. A nação brasileira sair daqui desse território e ir para um outro território, continuará sendo a nação brasileira, continuará tendo uma identidade cultural. E o Estado é quando essa nação ela se organiza politicamente sobre um território. Beleza? Então o Estado é esse conjunto de instituições burocráticas e militares que exerce a soberania dentro de um território. Beleza? E que é o país? O que é o país? O país é uma nação estabelecida num território que tem um Estado exercendo soberania nesse território. Beleza, molezinha? País é isso. País é uma nação que está dentro de um território e que tem um Estado exercendo o domínio, a soberania sobre esse território. Isso é país, isso é o Estado-nação. Beleza, pessoal? Suave? Tranquilo? Sigamos em frente que atrás vem gente. Território. É outro conceito importante aí para a gente discutir geopolítica. Você não pode falar de geopolítica se você não falar de território, né? Fronteiras, isso é importantíssimo para a gente entender. Território é um conceito geográfico. Beleza? Nação, um conceito cultural, Estado, um conceito político, território, um conceito geográfico. É o espaço físico natural ou aquele espaço organizado pelo homem, influenciado, né, que nasce da interação do homem com o espaço natural, né? O espaço que sofreu territorialidade do Estado ou dos homens, né? É o espaço físico natural ou aquele delimitado por fronteiras entre Estados-nações que exercem soberania e territorialidade nas suas respectivas áreas. Beleza? Espaço antropofísico, né? Beleza, pessoal? As fronteiras, importantíssimo, são acordadas e servem para garantir a segurança, é por isso que serve a fronteira, para garantir a segurança e a soberania do Estado dentro daquele território que, por convenção, né, foi determinado que é de X, de país, de nação X, nação Y. Beleza? Então, território é o espaço físico, é um conceito geográfico, é o espaço físico natural ou aquele delimitado por fronteiras entre Estados-nações que exercem a soberania, tá? O espaço antropofísico, beleza? Ou seja, o espaço que foi alterado culturalmente pelo homem, materialmente pelo homem. Beleza, pessoal? Suave, né? Então, aí, ó, as fronteiras são acordadas e servem para garantir a segurança e a soberania, é importante esses dois conceitos, segurança e soberania, dos estados em seus respectivos territórios. Quem garante isso são as Forças Armadas, essa instituição de Estado. Beleza, suave? Vamos seguindo, não vamos desanimar, vamos que vamos, tá? E como se organiza o Estado brasileiro, né? Agora que você já sabe o que é o Estado, o que é um Estado, o que é uma nação, a gente precisa definir
qual é o recorte de Estado que a geopolítica trabalha, tá? Porque veja, na história, nós temos aí, sempre houve organização, né, desde que começaram a surgir as primeiras cidades, você tem uma organização política aí, há de se falar de Estado em vários períodos da história, mas o Estado que a geopolítica estuda, ele tem um recorte específico, certo? Esse Estado que a geopolítica estuda é um Estado que começa lá na Idade Moderna, na formação dos Estados nacionais, quando nasce naquela Europa uma instituição burocrática, administrativa e um exército, né, uma permanente, tá? Mais ainda, tá? Pega aí esse recorte, mas para ser mais preciso ainda, o Estado que a geopolítica utiliza, o recorte, é o Estado que nasce das revoluções do século XVIII, tá? Do século XVII aí também, bota as revoluções inglesas nisso aí, tá? Mas é aquele Estado que nasce da Revolução Francesa, da Revolução dos Estados Unidos, né? Em que a Revolução Inglesa foi um ensaio, porque você já tem aí um parlamento dividindo o poder com a monarquia, tudo bem? Mas é esse Estado aí que nasce da Revolução Francesa, porque o Estado que a geopolítica usa tem conceitos que nascem ali. Os conceitos como direitos, por exemplo, os direitos políticos, os direitos de liberdade, de expressão, a divisão do poder em três, isso é um conceito desse Estado do final do século XVIII, cidadania, república. Então é desse Estado aí que é o Estado que até hoje nós vivemos, né? É o que nasce aí do final do século XVIII e que até hoje nós fomos brigando para consolidar esses conceitos. O conceito de direitos, né? Que é debatido até hoje. Não é uma polêmica até hoje ou não é? Cidadania, república, Constituição, o Estado soberano, regido por uma Constituição, regido por um corpo de leis. Todos esses conceitos fazem parte de um Estado moderno. É esse recorte aí que a geopolítica se utiliza. Beleza? Então, atualmente, o Estado brasileiro, com soberania em todo o território nacional, cerca de 8.516.000 km², configura-se em uma prestação. Estamos falando agora aqui, já é matéria do seu conteúdo, tá? Já conceituamos e agora nós vamos falar especificamente do seu conteúdo. De que forma o Estado brasileiro se organiza? Que Estado é esse? Nós já tivemos um Estado monárquico, beleza? Esse é um Estado que configura-se como uma república federativa, ok? Sob tutela de um corpo de leis. Olha aí aquele Estado que eu estava falando para vocês no final do século XVIII, aparecendo aqui nesse recorte, tá? Que a geopolítica vai se utilizar. Como é que é o nosso Estado hoje? Nosso Estado hoje é esse, é uma república federativa sob tutela de um corpo de leis, que é a Constituição, nossa Carta Magna, beleza? Que tipo de governo? Presidencialista. Não é um tipo de governo parlamentarista, é um tipo de governo presidencialista, ou seja, o presidente eleito, república, certo? O presidente eleito exerce a função de chefe de Estado, chefe do Estado e chefe de governo, que é essa instituição específica do Estado, responsável por administrar politicamente esse Estado. Beleza? Então, voltando. Como se divide o Estado brasileiro? Como se organiza politicamente o Estado brasileiro? É uma república federativa, sob a tutela da Constituição. Seu governo é presidencialista, presidente, chefe de Estado e de governo, eleito para exercício temporário de poder, república. Tá? Eleito para, né, não só ele, o presidente, os deputados, os senadores, né, apenas o poder judiciário não é assim. Mas o poder executivo e o poder legislativo é eleito para exercer o poder por um tempo temporário. Ok? Implicando na divisão de poderes. Então, vamos lá. República Federativa, como é que se organiza? É uma república federativa dividida em três poderes, tá?
sob a responsabilidade de uma Constituição, dividida em governo presidencialista, dividido em três. Ela é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Tá? E também o território é dividido. Beleza? É uma república federativa. Isso significa que existem unidades políticas administrativas autônomas federadas ao Estado brasileiro. Então o território também se divide como? São entes, né? A União, que é o federal, os estados, Nordeste, Pernambuco, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e por aí vai. E os municípios, né? Então você pega lá, você tem a União, depois você tem os estados e o estado também se subdivide em unidades autônomas, que são os municípios. Olha aí como é que é organizado a estrutura política brasileira. É uma república federativa, ou seja, unidades administrativas autônomas que são federadas ao Estado. Beleza? Tá tranquilo? Governo presidencialista. É diferente de um governo parlamentarista, por exemplo. Ok? Então você tem aí uma divisão do poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, e também tem essa divisão do território em estados e o próprio estado, os próprios estados, subdividindo-se em unidades administrativas menores, que são os municípios, que por sua vez também subdividem-se em distritos, né? Então, esqueci de falar do Distrito Federal. Então você tem aí o território dividido em estados e o Distrito Federal, que é como se fosse um estado também, o Distrito Federal, tá? E aí os municípios, né? Essa é a divisão territorial e essa é a organização política do Estado brasileiro. Vamos lá, pessoal. Vamos que vamos. Não desanima, não. É para estudar, para passar. Você não quer passar? Então é isso aí. Vem comigo. Vamos que vamos. Em seu artigo, aqui ó, beleza. Eleito para exercício temporário de poder, implicando a divisão de poder executivo, legislativo e judiciário. E do território em entes administrativos autônomos e federados, União, Estado, Distrito Federal e municípios, que por sua vez aqui os municípios também subdividem-se em distritos, alguns sim, outros não. Beleza? Em seu artigo 1º, a Constituição Federal denomina esse Estado de Estado Democrático de Direito, pessoal. De Direito. O que isso significa, professor? Ser um Estado democrático de direito. Pessoal, isso equivale a dizer que a República Federativa do Brasil se rege por princípios, tá? Democráticos e de garantia dos direitos fundamentais, tá? Isso quer dizer, o Estado Democrático Brasileiro, né? Estado Democrático de Direito, significa dizer que a República Federativa do Brasil se rege por princípios democráticos e de garantia dos direitos fundamentais do indivíduo e dos grupos. Beleza? Isso quer dizer que o Brasil, que o Estado brasileiro, sujeita-se às leis. Estado democrático de direito significa que o Estado brasileiro ele se rege por princípios democráticos de garantia dos direitos fundamentais e esses direitos fundamentais são garantidos pela lei. O Estado brasileiro submete-se às leis. Submete-se a quem, pessoal? A Constituição, não é isso? A Constituição está lá. É ela que é a grande guardiã dos princípios fundamentais, dos direitos fundamentais. E o Estado brasileiro, ele submete-se às leis. Por isso que é Estado Democrático de Direito. Beleza? Sigamos em frente. Tá? Sujeitando-se às leis. Outro ponto importante, pessoal, sobre a organização política brasileira é a constituição de suas fronteiras. Um Estado não pode existir se não tiver um território delimitado por fronteiras. Existe um território aí que o Estado exerce a territorialidade, não foi isso que a gente conversou? Exerce o domínio, exerce a soberania. Beleza? Sendo a divisão regional, beleza? Aí nós vamos falar também de divisão regional, ok?
mas não se pode falar de Estado se não fala de fronteiras. Então é outro ponto importante de como se organiza esse Estado brasileiro politicamente. Nós vamos dividir o território em fronteiras entre estados. Beleza? Sendo a divisão regional atual, a do IBGE de 1988. A regionalização que vale para hoje é aquela do IBGE, a nossa tradicional, né, a última de 1988, é aquela lá, norte, né, macro-regiões como estados. A região norte, a região nordeste, o centro-oeste, o sudeste, o sul. Beleza, pessoal? Aí, ó. Essa forma de regionalização, ela mescla aspectos naturais com aspectos culturais. Ok? Então, dentro da organização política do Estado brasileiro, a divisão regional, ela é a divisão, essa tradicional que a gente aprendeu lá com o titio de geografia na escola, certo? Que é a do IBGE de 1988, que é uma forma de regionalização que mescla aspectos naturais com aspectos culturais. Existem outras formas de regionalização, a gente não vai ver isso aqui agora. Por exemplo, regiões macroeconômicas é uma outra forma de você promover uma regionalização. O que é uma regionalização? É você pegar um território, né, e dividi-lo em partes menores para você poder entender fisicamente e culturalmente aquela parte menor. Beleza? Então essa divisão tradicional. A atual configuração político-administrativa contém 27 unidades federadas, que são 26 estados, e o Distrito Federal. Beleza? Que são subdivididos em municípios. Ok, pessoal? Suas fronteiras terrestres fazem limite com 10 dos 12 países da América do Sul, ok? Isso, 10 dos 12 da América do Sul. Ficando de fora o Chile e o Equador. Ok? São 15.735 quilômetros de fronteira. Lembra, não podemos falar de Estado se não falarmos de fronteira. O Estado, ele exerce o domínio, exerce a territorialidade dentro de um determinado espaço geográfico. Beleza? Vamos lá, 15.735 quilômetros, ficando de fora dessa fronteira apenas o Chile e o Equador, tá? As fronteiras marítimas oceânicas chegam a 200 milhas, sendo 12 de mar territorial, né, que é da linha de base, ok? Você conta aí 12, beleza? Milhas, é o mar territorial, como chama, nós vamos ver isso aí, e 188 aí de zona exclusiva econômica, ZE. Beleza, pessoal? Levando-se em consideração ainda as zonas contíguas, plataforma continental estendida, formando aí um novo conceito que é a Amazônia Azul. Beleza? Vamos seguindo. Aí, pra gente matar essa parte, beleza? União, capital, Brasília, Poder Executivo, ministérios e órgãos compõem aí o Poder Executivo, o Poder Legislativo, Câmara dos Deputados e Senado, o Poder Judiciário, STF, Tribunais Superiores e o Ministério Público Federal, que também faz parte do Poder Judiciário. Estados, são 26 estados, mais o Distrito Federal. Tem Poder Executivo, né, que é o governo, as secretarias e órgãos. Tá? Lembra que eu falei para você que essa República Federativa ela divide o poder em 3? Não é só na União, é nos estados e nos municípios também. Tá? Uma pequena diferença que nós vamos ver aqui nos municípios, na questão do Poder Judiciário. Então você tem lá 26 estados, mais o Distrito Federal. Poder Executivo, governo, secretarias e órgãos. Poder Legislativo, as assembleias legislativas. Beleza? E o Poder Judiciário, os tribunais de primeira e segunda instância e o Ministério Público do Estado. Tá? Os tribunais de primeira instância não são do município. Beleza, pessoal? Eles estão subordinados à segunda instância, né? Municípios. Mais ou menos 5.570 municípios que podem ser, olha só a quantidade de municípios que nós temos, tá? Que podem ser subdivididos em distritos
tem o poder executivo? O município tem o poder executivo, a prefeitura, que é o governo municipal, as secretarias, o município também tem secretarias e órgãos. E o poder legislativo, que são as câmaras de vereadores, tá? O poder judiciário o município não tem, beleza? Coloquei aqui para vocês fronteiras terrestres, limite com 10 dos 12 países da América do Sul, ficando de fora Chile e Equador, e é resguardada pelo Exército. A fronteira terrestre é resguardada pelo Exército brasileiro. A fronteira marítima é guardada pela Marinha. Beleza, pessoal? Fronteiras marítimas oceânicas, até mais ou menos 200 milhas a partir da linha de base. Tá? E aí você tem também, mas não vão ficar centrados até a ZE, tá? Mas você também tem aí plataforma continental. Chegando a isso, pode ultrapassar, dependendo da profundidade, porque também tem um limite de profundidade para você ser uma plataforma continental. Então, até mais ou menos 200 milhas a partir da linha de base, 12 milhas de mar territorial, a base bota mais 12 milhas, é o mar territorial, ok? Só que tem ainda aí 180 milhas à frente, que é da Zona Econômica Exclusiva do Brasil. Beleza, pessoal? Aí tem também a zona contígua, que é uma zona de fiscalização, tá? Uma área de fiscalização. E aí, plataforma continental, né? Onde está lá o nosso pré-sal e continental estendida. Beleza? Suave, tranquilo, nada difícil, não é, pessoal? Tudo certinho. Começamos aí o conteúdo de geopolítica para a PRF. Sigamos em frente que atrás vem gente, galera. Isso aí não desanima não. Senta aí, força de vontade. A força de vontade eu já falei para vocês numa outra oportunidade, falarei de novo, tá? Qualquer que seja a limitação que é colocada para você, tá? Eu entendo isso, entendo mesmo, tenho críticas a isso, né? Os governos estão aí para garantir igualdade de oportunidades, beleza? Por mais que haja limitações ao seu direito de igualdade de oportunidade, a força de vontade é capaz sim de mudar isso. Pessoal, forte abraço e até a nossa próxima aula.